Olá, está começando mais um programa Miscelânea. Para você que almeja entrar na faculdade, o programa de hoje vai falar sobre a maratona vestibular. Tomar decisões importantes em relação à carreira profissional não é nada fácil. Escolher qual curso fazer, em qual faculdade estudar e, além de tudo, lidar com a pressão das provas. Para falar um pouquinho desse assunto, nós temos aqui a professora Simone Del Rio, que é professora e também coordenadora, e também a presença do professor Marco. Sejam bem-vindos. Obrigada. E antes de começar o nosso papo, nós vamos ver os exemplos de alguns estudantes que já ingressaram no ensino superior. Meu nome é Júlio, faço o curso de Publicidade e Propaganda. Escolhi fazer o curso por causa de um professor que me indicou, assim, depois de ver o meu talento, assim, com as ideias, com a criatividade. Então, a partir daí, eu fiquei bem interessado em correr atrás e descobrir esse mundo. Meu nome é Bruna, eu estou no 2º ano de Rádio e TV. Eu escolhi esse curso muito por impulso, mas eu estou um pouco arrependida porque eu ainda não sei se é o curso certo, não sei se eu estou gostando. Aí, como eu trabalho na área com crianças, eu estou pensando em mudar para pedagogia. Meu nome é Carolina, estou no 3º ano de Publicidade e Propaganda. Já tive que fazer um teste vocacional antes de entrar na faculdade, que a minha mãe falou assim, faz o teste que eu acho que vai dar certo. Então eu continuo e tá aí, tá dando. Meu nome é Raquel, eu faço Publicidade e Propaganda e eu gosto dessa área de comunicação. Na realidade, quando eu fui prestar vestibular, eu estava em dúvida entre jornalismo, rádio, TV e publicidade. E eu já fiz letras também, desisti de letras porque eu ia ter que dar aula, eu não tenho vocação para isso, então acho que a área de comunicação é melhor para mim. Então, aproveitando um pouquinho desse gancho e falando um pouco sobre o teste vocacional, gostaria de saber primeiro do professor Marco, você acha que os testes vocacionais eles são importantes para o aluno? Eles realmente funcionam? Para poder espelhar o perfil profissional dele, o teste vocacional é importante? É importante, mas ele não é decisivo. Ele é importante porque ele economiza ao aluno um gasto de energia emocional muito grande com a escolha. Quando bem feito, quando feito por um profissional adequado, ajuda muito. Ele não é decisivo porque boa parte dessa decisão depende da experiência do aluno, da experiência futura do aluno. Então, eu acho que essa decisão ela vai acontecendo ao longo do tempo, não só no momento do vestibular. Entendi. É porque existem, às vezes, alguns testes vocacionais feitos pela internet, assim, você digita lá teste vocacional no Google, aparece várias coisas, então alguns alunos vão acreditando nisso. Você acha que isso é válido ou não? Não, isso é que nem aquelas coisinhas de arranjar namorado em revista, não funciona. Tem que ser feito por um profissional, sem dúvida. Um profissional qualificado, que foi treinado para isso, que tem os parâmetros, que tem todo um embasamento científico por trás dele. Na sua opinião, professora, os testes vocacionais, eles realmente funcionam? Olha, foi muito bem colocado o que o professor Marcos disse. Porque o que o teste vocacional ele vai levar em consideração? A habilidade do aluno. A habilidade e o gosto pela profissão. Então, assertivamente, tem que ser feito por um profissional especializado para isso. Então, realmente, esses negócios de teste vocacional por internet talvez seja uma furada, né? Com certeza. Com certeza. Então, falando um pouquinho sobre essas habilidades, um pouquinho sobre a profissão. Hoje em dia, a gente vê que o mercado de trabalho ele foi muito ampliado, né? Então, no caso, por exemplo, no ensino médio, os alunos, eles já têm ideia do que eles querem, eles fazem ideia ou eles esperam chegar no outro ano para poder se preparar melhor, fazendo talvez um cursinho ou estudando mesmo em casa, ou eles já têm essa mentalidade de vou terminar o ensino médio e já vou prestar o vestibular? Olha, é muito difícil, tá? É o que a gente vê, alunos de 16, 17, até 18 anos, saber o que quer. É difícil. São pouquíssimos aqueles que conseguem já estar definido. Eu quero isso, eu vou fazer esse curso. Entendi. Então, primeiro eles esperam para ver o que vai acontecer. Observam lá na mídia, o que o profissional está fazendo, vão buscar informações sobre determinada profissão. Então, o que a gente alerta muito é o seguinte: o que você gosta? O que você gosta de saber, de fazer? O que você tem habilidade e o que você é competente para isso? Isso a gente volta muito com os alunos lá na escola. Entendi.
E no caso do cursinho pré-vestibular, os alunos já vão cursando, já estão no cursinho mentalizando o que eles querem, ou eles acabam cursando, querendo descobrir qual carreira querem seguir? Olha, Daniel, tem de tudo. A gente trabalha com um grupo muito heterogêneo de alunos. Boa parte deles, eu diria quase metade, digamos assim, está convicto, sabe o que quer. Mas são alunos mais maduros já do que o aluno do ensino médio. E boa parte deles não tem a menor ideia, né? Às vezes tem uma vaga ideia de área. Eu quero exatas, ou eu quero humanas, ou eu quero alguma coisa da área de saúde ou biológicas. Mas não sabe exatamente o que quer. Então é um grupo muito heterogêneo, tem de tudo, a gente lida com várias demandas aí na hora da escolha profissional. No caso assim, o mercado de trabalho hoje em dia, ele tem se ampliado bastante, porque as profissões, os cursos superiores, eles estão voltados para algumas carreiras específicas. Por exemplo, antes, quando surgiu, né, as carreiras, na década de 30, onde surgiram os cursos superiores, tinham pouquíssimas opções, que era magistério, era direito, medicina, contabilidade e só. Hoje em dia a gente vê uma gama de coisas que o aluno pode escolher. Então, no caso do aluno do ensino médio, isso facilita ou dificulta a escolha deles? Olha, eu acho que dificulta. Dificulta. Porque, como você mesmo disse, nós temos um leque muito grande de profissões. Tá? E tem grupo de profissões que elas são subdivididas ainda. Mas, no caso, talvez não poderia ajudá-lo a descobrir o que realmente ele gosta, a essência dele, tendo essa variedade de coisas, ele não poderia descobrir uma profissão que realmente o fizesse realizado? Olha, olhando por esse ponto de vista, eu até acredito que sim. Né? Sabe? Até acredito que sim. Que ele possa vislumbrar uma coisa melhor ou uma coisa que ele realmente goste de fazer. Sabe? Porque eu acho que primeiro ele tem que saber, ele tem que gostar, não tem jeito. Ele tem que gostar, é aquilo que eu quero. Entendi. Certo? E quando o aluno fica entre o que dá mais dinheiro e o que ele realmente gosta? Porque, assim, eu tive uma experiência de ter que escolher, né? Eu terminei o ensino médio e fui escolher minha profissão. Então, quando eu pensava no que eu realmente queria, eu pensava, talvez eu não ganhe tanto dinheiro com isso. Então, vou fazer algo similar, vou ver o que eu posso, dentro de uma área, o que eu posso ganhar mais dinheiro, posso ter um retorno financeiro maior. E eu acabei desistindo, né? Fazia o curso de odonto, achei que talvez pudesse dar um retorno maior financeiramente. E no meio do curso eu acabei descobrindo que não era aquilo que eu queria. Mas existem alunos que fazem cursos para ter um retorno financeiro maior, né? Agora, no caso, se alguém chega e te pergunta, um aluno chega e te pergunta, o que você aconselha para ele? Olha, se você for um excelente profissional, o retorno vem. Se você fizer um curso muito bem feito, o retorno financeiro ele vem. Porque você vai disputar vaga, seja onde for, concurso, dentro de uma empresa, você vai conseguir se sobressair. Nos cursinhos, por exemplo, as pessoas elas escolhem mais pelo quê? Pelos que elas realmente gostam ou pelo aquilo que dá mais dinheiro? Esse é um dilema que todos eles vivem. Né? Todos eles têm essa divisão, tem uma certa pressão familiar o dinheiro é a segurança, né? Tem aquela história do sonho, do jovem que quer realizar o sonho. E tem um monte de pai que quer me matar porque eu sempre aconselho ele fazer o que ele gosta, descobrir o que ele gosta. Como educador, eu acho que é o melhor conselho, porque eu concordo com a professora. Ele fazendo o que ele gosta, ele tendo paixão por alguma coisa, a probabilidade de se tornar um profissional de ponta naquilo é muito maior. E profissionais de ponta em geral são melhor remunerados. Né? É lógico, ele precisa ter convicção. Se ele está escolhendo alguma coisa que é socialmente pouco valorizado, tem salários baixos, ele tem que ter certeza que ele é muito bom naquilo, para poder se destacar. E tem as opções mais seguras, né, que é o feijão com arroz, né, você é médico, você é advogado, mesmo que ele não seja um profissional tão bom, ele pode ter uma vida financeira mais segura. Eu creio que isso talvez algum dos pensamentos que
os estudantes têm, porque eu tinha mesmo esse pensamento, né, de que eu fizesse alguma coisa, arroz com feijão, né, é aquela coisa, vou fazer algo que eu talvez goste, né, aquela coisa de talvez goste, eu não sei se eu gosto, mas eu vou para descobrir. E você acaba talvez se arrependendo, né? E nesse caso, os pais, se eles orientam o filho, faz tal coisa, ou então, não faça isso, isso pode causar interferência? Ou é legal que os pais deem instrução para os seus filhos do que escolher? Bom, é assim, é legal que os pais fiquem atentos, instruam seus filhos. Mas muitas vezes, o que acontece? Há uma exigência, né? Filho, faça isso porque isso tem um retorno financeiro. Você conhece algum caso assim que você pode contar de algum pai que talvez tenha forçado o filho a fazer alguma coisa? Conheço vários. O meu. Vários. Você podia contar um pouquinho dessa experiência? Bom, voltando à pergunta original, né? A participação dos pais é inevitável, porque unidade familiar, é lógico que eles vão opinar, e é lógico que o filho tem que ouvir a opinião do pai. Nós vivemos tempos bons em relação a isso. Hoje os pais, eles tendem a ouvir muito mais o filho do que ouviu na minha geração ou na geração anterior. Mesmo assim, na verdade, existe uma cobrança interna do jovem que está decidindo de agradar o pai. É uma coisa inconsciente. Ele se cobra, às vezes projeta a culpa no pai. Também há casos de pais que cerceiam a escolha do filho. Isso, todo ano eu atendo casos assim. Né? No meu caso particular, na minha escolha profissional, foi uma coisa engraçada, porque eu descobri minha vocação para as exatas, eu estava mais ou menos na 5ª série, comecei a disputar a Olimpíada de Matemática, mas minha família queria que eu fizesse medicina. E um detalhe, meu pai é professor universitário. Né? E aí eu prestei física, escondido, física e engenharia. Fui muito bem no vestibular, fui muito bem classificado. Mas seu pai não sabia de nada? Não, o problema foi minha mãe. Meu pai até que lidou bem com a situação. Minha mãe ficou um tempão sem falar comigo. Nossa. Foi engraçado. Depois tudo se acertou, né? Conforme a vida foi. Porque eu também tive orientações dos meus pais quanto ao que seguir, mas graças a Deus nunca tive assim, uma exigência do que fazer isso, né? Meu pai sempre me deixou muito livre para escolher, mas se fosse por ele, eu acho que eu teria feito engenharia, né? E não o odonto ou talvez rádio TV, né? Porque o que acontece em relação a isso ainda, se os pais interferem demais, acaba fazendo o que o aluno cursa, não é isso que eu quero, ele vai largar e vai ficar à toa. Não, ele vai fazer cursinho. Exatamente. Aí, a partir desse momento, ele começa a definir o que realmente ele quer. Aconteceu isso comigo 2 vezes. Só para criar um parêntese, né? Então, continuando no assunto, eu gostaria de saber agora um pouquinho sobre o estudo. Qual que deve ser a rotina de um aluno que quer passar no vestibular? Bom, do vestibular? Vestibular? Isso. Posso dar só um parêntese completo? Sim, assim, qual que deve ser a rotina? Olha, o que nós passamos para os nossos alunos, principalmente aqueles que estão fazendo 3º colegial, né? O mínimo que ele pode ter de estudo é 4 horas por dia. Tá? E nessas 4 horas, que ele utilize pelo menos 4 disciplinas. Dá o quê? Uns 50 minutos para cada um. Tá? Isso é o mínimo. Tá certo? No ensino médio que a gente passa. E ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Tem que ter uma constância, né? Sim. Televisão desligada, celular, computador. Por quê? Se for para fazer uma pesquisa ou fazer um exercício, tudo bem, o computador fica ligado. Mas na hora que for estudar, tem que estar desligado, ele tem que estar tranquilo. Tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo, né? Porque o que acontece? Se ele deixar ligado o computador, ou o celular, ou a televisão, começa a tocar uma música que ele gosta. Acabou. Acabou, né? Aí ele vai dispersar, ele vai querer ouvir a música, ele não vai mais estar concentrado, prestar atenção. A gente encerra o papo aqui desse primeiro bloco e já nós estamos de volta com mais miscelânea. Não sai daí.